Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal mais fisiológico do Brasil, o Fisiologia Preto no Branco. Eu sou Ellen Cordeiro, professora universitária, e continuando a nossa jornada ao longo do sistema nervoso, hoje falaremos sobre as principais células constituintes desse complexo sistema, os neurônios e as células da glia. Confere o nosso conteúdo e se ele for útil para você, com certeza vai ser para outras pessoas. Então curte e compartilha para fazer o nosso canal crescer. Antes de iniciarmos a nossa fala sobre as células nervosas e células da glia, que são de extrema importância na constituição e função do sistema nervoso, haja vista que todas as complexas funções exercidas pelo sistema nervoso são desempenhadas por elas, nós vamos recapitular um pouco sobre as temáticas já vistas. É importante lembrarmos que o sistema nervoso se subdivide em duas porções: o central, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o periférico, constituído pelos nervos e pelos gânglios. Além disso, o fato de o sistema nervoso periférico se dividir nas porções aferente e eferente, onde o aferente, como o próprio nome diz, tem a ascensão de informações da periferia para o centro do sistema nervoso periférico em direção ao central. E isso é o que acontece no sistema nervoso sensorial. Por sua vez, o eferente, nós temos a descendência de informação. São informações que são geradas no sistema nervoso central e conduzidas em direção ao periférico e ao órgão-alvo da ação. Então, dessa forma, o ascendente, que consiste nas informações sensoriais, sejam elas somáticas ou viscerais, vai ter a condução das informações da periferia até o sistema nervoso central via raiz dorsal da medula espinhal. Enquanto que o eferente, seja ele motor somático ou motor vegetativo, vai ter as informações conduzidas desde o sistema nervoso central, os planos motores, até a periferia, para que haja contração do músculo liso, do músculo cardíaco, do músculo esquelético ou ação de glândulas, via raiz ventral da medula espinhal. Não menos importante, exige de nós o conhecimento de que o encéfalo se subdivide nas porções de cérebro superior e cérebro inferior, onde o cérebro superior corresponde ao córtex e, portanto, a todas as funções conscientes, voluntárias e aprendidas, e o cérebro inferior ao bulbo, à ponte, o mesencéfalo e aos núcleos da base. Dessa forma, sendo responsável pelas funções inconscientes e involuntárias. E aí sim, nós iniciamos a nossa fala sobre as células nervosas e as células da glia, ou simplesmente neurônios e células gliais. Células essas, como já dito, de extrema importância, já que são as responsáveis por executar todas as complexas funções do sistema nervoso, além de estrutural. É importante ressaltarmos que essas células constituintes do sistema nervoso estão em grande número. Só para termos uma ideia, no nosso cérebro nós temos bilhões de neurônios e cerca de 10 vezes mais células da glia. E daí, essas células serem consideradas a unidade histológica básica do sistema nervoso. Os neurônios, por terem o papel em gerar, coletar e interpretar os impulsos nervosos, função básica e central do sistema nervoso, são considerados a unidade funcional básica desse sistema. Os neurônios se diferenciam em relação à sua morfologia, sendo destaque dado aos neurônios pseudonipolares, multipolares e bipolares. Os pseudonipolares, como nós podemos ver pela imagem, apresentam duas extremidades bem semelhantes, sendo uma a responsável por captar a informação e conduzir até o sistema nervoso central, onde se encontra o corpo celular, e a outra por conduzir esse impulso nervoso até o local necessário. Portanto, esses neurônios são bem característicos do sistema nervoso periférico sensorial, visto que necessitam desse grande
prolongamento para captar a informação na periferia e conduzir até o sistema nervoso central. Por sua vez, os neurônios multipolares apresentam em uma extremidade grande evaginação de dendritos e na outra extremidade um único prolongamento longo, que é o axônio, sendo este característico do sistema nervoso motor. E, por fim, os neurônios bipolares, que apresentam um único dendrito e um único axônio, e sendo característicos da retina e do sistema olfatório. Quanto à estruturação dos neurônios, anatomicamente falando, eles se dividem nas porções de dendritos, corpos celulares, axônios e terminações pré-sinápticas. Os dendritos são o local básico de captação da informação nervosa. É o local onde ocorrem as sinapses na célula pós-ganglionar, pela rica presença de receptores, no caso de sinapse química, ou de junções comunicantes na sinapse elétrica. E esses dendritos nada mais são do que extensões dos corpos celulares. Quanto aos corpos celulares em si, este é o local onde nós temos grande riqueza em organelas e a presença do núcleo celular. Então, dessa forma, muitas das funções celulares se restringem a esse local, como é o caso da produção de proteínas, da síntese das proteínas, que, como estudaremos posteriormente, são a base da síntese dos neurotransmissores de moléculas grandes. É nessa região também do corpo celular em que ocorre a geração dos impulsos nervosos, a recepção e a interpretação desses impulsos. Em relação aos axônios, esses são prolongamentos da membrana celular que consistem no processo tubular responsável pela condução do impulso nervoso, visto que é no axônio que ocorre a geração do potencial de ação. E o favorecimento a essa função, a essa geração e condução do potencial de ação, vai se dar pela mielinização ou não desse axônio, visto que nós temos neurônios amielínicos e mielínicos, o que vai acelerar ou não o processo de condução do impulso nervoso ao longo do axônio. E, por fim, nós temos o terminal pré-sináptico, que é uma ramificação terminal do axônio e que vai participar do processo de sinapse, pela presença, nas suas extremidades, de importantes estruturas, que são os botões sinápticos ou botões terminais, locais onde nós temos a concentração de vesículas com neurotransmissores, no caso as sinapses químicas, ou a presença das junções comunicantes, no caso das sinapses elétricas. No que se refere ao segundo tipo celular formador do sistema nervoso, que são as células da glia, nós temos 5 diferentes tipos, as quais são as células apendimais, que nós já conversamos em momento anterior sobre elas, os oligodendrócitos, os astrócitos, as micróglias e as células de Schwann. Todas essas são células muito importantes na estruturação do sistema nervoso e na execução de sua função devidamente. Falando especificamente de cada tipo de célula da glia, nós temos as macróglias, que correspondem aos astrócitos e oligodendrócitos e são assim classificados pelo seu tamanho. Os astrócitos recebem esse nome pela sua estrutura, que assemelha-se a um astro. A função fundamental dos astrócitos é a formação da barreira hematoencefálica, visto que eles envolvem os capilares sanguíneos presentes no sistema nervoso, impedindo o contato direto do conteúdo sérico, do conteúdo sanguíneo, com o tecido neural. Então, isso impede possíveis danos à estrutura cerebral, à estrutura nervosa central. E para a gente perceber o que lesões dessa barreira hematoencefálica podem significar, é só a gente lembrar do acidente vascular cerebral. Outra função de extrema importância dos astrócitos é a formação da cicatriz glial. Então, todas as vezes em que ocorrer perda de tecido neural, perda de células nervosas, esse espaço vai ser preenchido por astrócitos.
caso não haja uma reparação das células nervosas propriamente ditas. Além disso, os astrócitos, eles são responsáveis por produzir fatores de crescimento, que durante o desenvolvimento embrionário vão direcionar a estruturação do sistema nervoso e na vida pós-natal, né, no momento de lesão nervosa, por exemplo, essa produção de fatores de crescimento vão guiar uma reestruturação. Por sua vez, os oligodendrócitos, eles têm por função a formação da bainha de mielina nas células nervosas do sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada por oligodendrócitos, visto que essa bainha de mielina nada mais vai ser do que prolongamentos desses oligodendrócitos que se envolvem no axônio dos neurônios de forma intervalada. Já no sistema nervoso periférico, essa função de formação da bainha de mielina é ocupada por outro tipo celular da glia, que são as células de Schwann. Então, é sempre importante a gente ressaltar e a gente lembrar dessa diferença entre oligodendrócito e entre células de Schwann. Os oligodendrócitos, eles formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. As células de Schwann formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Uma outra diferença também entre essas duas células é o fato de que os oligodendrócitos eles conseguem formar bainhas, estruturar bainhas mielinas em diferentes células nervosas, porque eles conseguem emitir prolongamentos para estruturar essa bainha de mielina em vários neurônios. Já as células de Schwann não, como nós percebemos na própria imagem. Então, nós temos cada célula de Schwann servindo a um único neurônio, diferente dos oligodendrócitos. As micróglias, como o próprio nome já diz, são células da glia de pequeno tamanho. Elas correspondem aos macrófagos no restante do nosso corpo e, portanto, têm a função fagostária e desempenham o movimento ameboide para isso. Então, o seu papel no sistema nervoso é a limpeza do mesmo, fazendo a remoção de células mortas, de resíduos sinápticos, neurotransmissores, íons e também de agentes patológicos. Dessa forma, as micróglias elas se proliferam e hipertrofiam em momentos de lesões. E problemas onde se tem um desequilíbrio para mais na sua proliferação podem culminar em doenças autoimunes no sistema nervoso. E, por fim, as células ependimais, que, como já dito em momento anterior, são células que revestem os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal com a função de produzir o líquido céfalo-raquidiano. Então, nessa imagem, nós podemos perceber o plexo coroide sendo envolto por células ependimais. Então, dessa forma, nós podemos perceber o quão importantes são os neurônios e também as células da glia, embora muito esquecidas, para a estruturação, para o desenvolvimento do sistema nervoso e para o seu devido funcionamento. E aí, circuitos nervosos em colapso? Espero que esse conteúdo tenha colaborado para a sua compreensão, esclarecendo e facilitando a sua formação profissional e a sua atuação profissional. Se esse material foi útil para você, curte e compartilha. Espero vocês no próximo vídeo.